Fala, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione. Nesta aula da disciplina Cidadania e Civismo, vamos trabalhar o regimento escolar e o Regulamento Geral do Aluno. E em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. Para nós trabalharmos esse tema, olha, um ponto muito importante, nossas responsabilidades, o estudo, a educação de qualidade, o direito e dever dos alunos dentro do espaço escolar. Bora lá? Embarque nessa aventura? Eu vou apresentar para vocês os objetivos desta aula. Analisar seus direitos e deveres junto ao regimento escolar e regulamento geral do aluno para a construção de regulamento para intervalo. Vamos conversar? É sabido que todos possuem direitos e deveres no ambiente escolar. E também já nos reconhecemos como sujeitos pertencentes a uma coletividade, possuidores de direitos e cumpridores de deveres. Por que essa imagem da balança? Eu acho ela fenomenal. Porque ela é do balanço da justiça, lá do direito, lá da advocacia. Não somente, porque ela representa equilíbrio, ela representa a organização do que são direitos e o que são deveres, também no ambiente escolar, para todos nós. E também para os alunos. Considerações gerais. Se entende que respeito e disciplina são condições de sucesso na vida do cidadão. Quando se lê na bandeira nacional os termos ordem e progresso, compreende-se em seu sentido mais amplo a existência de leis que todos devem observar. Coisas que a gente leva para sempre na nossa vida. Tinha um diretor, Sonhas Pinhais, falava sempre para mim, por quê? Para a sala, para o colégio, quando ele ia discursar. Por que não está na bandeira progresso e ordem? Porque sem ordem, sem leis, não temos como atingir o progresso em nosso país. E por isso que a ordem e progresso seguia exatamente esta ordem. Sabendo disso, como seriam as regras de conduta do estudante durante o intervalo? Onde podemos pesquisar sobre esse tema? Mas o intervalo também tem regras, também tem normas, direitos e deveres dos alunos. Como podemos entender nossos limites e nossos respeitos também? Você conhece o regimento escolar e o regulamento geral do aluno? Já ouviu falar, inclusive? São instruções normativas que objetivam o estabelecimento dos direitos e deveres dos estudantes, bem como dos demais participantes do ambiente escolar. É um documento, matriz da escola, que organiza e regulamenta todas as ações, não somente de professores, diretores, agentes, trabalhadores da educação, como também dos alunos e da própria comunidade também. Todos os direitos e deveres, ele que regulamenta, que faz funcionar e que autoriza o sistema a organizar daquela seguinte maneira. Agora vamos para a nossa primeira pergunta. Copie a pergunta em seu caderno e responda. Explique por que nosso estudo citou a bandeira nacional, fazendo referência ao contexto do espaço escolar. Daqui a pouquinho nós voltamos, hein? Vamos corrigir juntos essa.
Voltei. Bora lá. Acho que um ponto importante é nós discutirmos aqui também da bandeira nacional. Discutimos, inclusive, o lema presente na bandeira nacional. Ordem e progresso. Se levarmos em consideração todo o seu contexto, inclusive, do que ele gostaria de representar para o seu país, a ordem, o funcionamento das instituições, para então atingir o progresso, levamos em consideração outros pontos também para esta aula. O que vocês colocaram? Vamos ver então junto com o professor Roberto. A bandeira nacional do Brasil foi citada por causa do lema presente nela, ordem e progresso. Assim como na bandeira, o espaço escolar precisa ter ordem para atingir uma boa qualidade de ensino, o progresso. A ordem só poderá ser atingida com respeito às regras e normas do colégio presente no regimento escolar e no regulamento geral do aluno. Alguns pontos essenciais sobre a organização, o comportamento e regras dos alunos dentro do espaço escolar. Durante o intervalo, os estudantes deverão observar o cumprimento de alguns deveres. Deveres estes que tornarão o convívio do ambiente escolar muito mais saudável, consciente e cívico. Veremos algumas possíveis sugestões. 1. Os estudantes devem zelar pela manutenção das instalações limpas. Zelar. Participar coletivamente é uma responsabilidade social que aprendemos desde pequeno e levamos para a vida inteira. O respeito não somente com a escola, com a sua casa, com a sociedade, com o parque, com o meio ambiente, com a floresta, com a praia, com o rio, com o mar, aonde você estiver, na rodovia, vai abrir a janela, jogar um papel de bala e ali pela janela e tá tudo ok? Ô, galera, isso é feio pra caramba. Começa com papel de bala, quando você tá jogando uma latinha de refrigerante ali no meio da floresta. Isso é a falta de respeito total, uma falta de educação. Precisamos conscientizar e mudar nosso comportamento. Entendermos que nós não estamos sozinhos no mundo, não. Vivemos em coletividade. E o planeta, inclusive, tem um limite para isso também. 2. Tratamento correto do lixo, sem deixá-lo nas mesas ou no chão, evitando a proliferação de insetos e roedores, o rato. Promover a responsabilidade ambiental de nossos estudantes. O professor Roberto comentou sobre isso agora mesmo. É importante para nós entendermos na sociedade e também como seres humanos, como que o meio ambiente também tem o seu limite, certo? Depende de nós e nessa conexão com o meio ambiente para respeitá-lo. Entendermos também o limite dele e o nosso, para que a gente possa ter um ambiente saudável e um meio ambiente protegido, preservado inclusive. 4. Portar-se de maneira respeitosa com todos, colegas, professores e demais pessoas no ambiente escolar. Gente, isso é básico. Gentileza gera gentileza. Já diziam nossos avós, como diz o outro. Você precisa, para ser respeitado, primeiro respeitar o próximo. E leve isso para sempre. Não somente na escola, no futebol, no trabalho, no trânsito, como precisamos de respeito no trânsito, impressionante. Em tudo na nossa vida. No casamento, depois, quando você crescer, for adulto, tudo. Agora, vamos para a nossa próxima pergunta? Vamos resolver? Copie a pergunta em seu caderno e responda. Nessa aula citamos o cumprimento de alguns deveres para tornar o convívio no ambiente escolar
mais saudável, consciente e cívico. Cite alguns deles. Daqui a pouquinho nós voltamos. Vamos corrigir junto, galerinha! Voltei, bora lá, vamos corrigir esta. Os estudantes devem zelar pela manutenção das instalações limpas, o tratamento correto do lixo, sem deixá-los nas mesas ou no chão, evitando a proliferação de insetos e roedores. Portar-se de maneira respeitosa com todos, colegas, professores e demais pessoas no ambiente escolar. Alguns pontos essenciais. Vamos continuar. Manter-se uniformizado. Ah, professor, como que funciona a organização do uniforme? Para uso nas atividades letivas normais e nas formaturas, usado tanto no interior quanto fora do colégio, é composto por camisa, calça, boina, jaqueta tactel para os dias frios. O calçado e o cinto é facultativo, ou seja, não é obrigatório. Não fazem parte do uniforme distribuído pela SEED. Dessa forma, não há padronização. Somos uma equipe. É fundamental para desenvolver uma sociedade de respeito e harmoniosa que tenhamos a noção de coletividade. Vivemos em sociedade e todos estão interligados. Manter organizado o colégio é dever de todos. Guardando as medidas proporções. Vamos imaginar um time de futebol. Ah, Neymar, pô, craque, acima da média, acima da curva. Mas o time é ruim. Eles vão ser campeões em todos? Não, porque é um time.
precisa que todos façam seu papel, que todos cumpram com o teu trabalho, com as tuas funções, com a tua obrigação. Senão não adianta. Se não trabalhar em equipe, se não entendermos um senso de coletividade, de responsabilidade social, entendermos que não estamos sozinhos no mundo. A partir desse momento, você começa a observar o outro, a ter respeito pelo outro, não fazer piadinhas, bullying, tirar sarro do coleguinha porque ele errou, porque ele foi falar lá, falou estranho, ou porque ele é diferente. Gente, isso aí é etnocentrismo. Você achar que o que você acha é certo e o outro está errado. Respeitar o colega como ele é, as diferenças, inclusive, fundamental que respeitamos as diferenças, não somente sociais, mas também raciais, biológicas, certo? Copie a pergunta em seu caderno e responda. Explique como é composto o uniforme para o uso nas atividades letivas normais e nas formaturas dos colégios cívico-militares. Daqui a pouquinho nós voltamos. Vamos corrigir junto essa, hein, galerinha? Voltamos. Vamos lá, galerinha. Vamos corrigir essa aí. Para uso nas atividades letivas normais e nas formaturas, usado tanto no interior quanto fora do colégio. É composto por camisa, calça, boina, jaqueta tactel para os dias frios. O calçado e o cinto é facultativo. Não fazem parte do uniforme distribuído pela SED. Dessa forma, não há
padronização. Vimos nessa aula, galerinha, fazendo a nossa retomada aqui, alguns pontos importantes para manter a organização do colégio e o desenvolvimento saudável do espaço escolar. Vimos também a ideia da coletividade, da vida em sociedade. Falamos sobre a responsabilidade social. Ah, mas não fui eu, professor. Eu não vou ajudar esse papel de bala no chão aí. Responsabilidade social. É nossa sala, é nossa turma. Estamos juntos no mesmo espaço. Importante que você tenha a responsabilidade de também ajudar a preservar a higiene, a limpeza e, claro, puxar a orelhinha, sempre com respeito. Do coleguinha do lado também. Ô amigo, ô João, ô Henrique, ô, sacanagem, hein? Não faz isso não, cara. Olha lá o lixo lá, ó. Pede pro professor, levanta a mão. Pede para ir lá levar lá o lixo lá, amigo. É melhor, cara. Ô, nossa sala fica legal, fica limpinha aí, é legal. Isso é responsabilidade social. Galerinha do 7º ano, nossas referências, eu só gostaria de agradecer a todos vocês, aquele abração do professor Roberto, foco nos estudos aí, combinado? Força, o que no inferno não faz mal a ninguém também, né? Até a breve, valeu!